Podemos configurar esse vídeo conjuntamente com os outros dois anteriores, o mistério do quinto selo e o mistério do sexto selo, como uma trilogia do poder conquistador do Cristo de Deus para a sua igreja. Devemos ressaltar que no que concerne às profecias contidas no livro do Apocalipse, não devemos repetir os erros passados, supondo que os dias em que vivemos sejam os culminantes delas, e assim investir nos atuais, que, diga-se de passagem, estão em constante mudanças, cujas interpretações proféticas o tempo cuidará de transformá-las em equívocos e frustrações. A tentação é forte em reivindicar para a nossa própria geração a realização das profecias mais significativas desse livro. Mas se formos sábios, devemos sempre voltar aos princípios primeiros desse livro, tão claramente expressos no seu primeiro capítulo. O tempo está próximo. A revelação de Jesus Cristo, ou o Apocalipse, como é conhecido entre nós, é, acima de tudo, um livro espiritual e deve ser compreendido pela mente espiritual e não a carnal, com relevância para todos os tempos e para todas as eras, desde quando João, na ilha de Patmos, arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouviu dele próprio a seguinte voz de comando: Escreve o que tens visto, e que diz respeito tanto ao tempo presente como ao futuro. As 7 trombetas, descritas nos capítulos 8 e 9, convocam os agentes da providência divina para fazerem guerra contra aqueles que oprimem o povo de Deus. Elas marcam o lançamento sobre a humanidade daquelas pragas que retribuem o ataque maligno feito pelo poder desse mundo contra o reino de Cristo. Essas pragas e calamidades não são quaisquer umas. Não são doenças e nem pestilências, que quando ocorrem varrem indiscriminadamente tudo e a todos. São julgamentos de caráter interior e espiritual, assim como o escurecimento do sol e da lua e as quedas das estrelas nada tem a ver com os corpos celestes que regem os nossos dias e noites. Os exércitos que vemos surgindo sob as quintas e sextas trombetas, descritas no capítulo 9, não se refere aos horrores descritos nos livros de nossa história, e que tragicamente denunciam a hedionda depravação da raça humana. Vamos então às Escrituras. E olhei para cima e vi uma águia voando sozinha, através do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai! Desgraçados habitantes da terra! Coisas terríveis vão em breve acontecer, quando os outros 3 anjos tocarem as suas trombetas. O significado desses gritos de ai está na intensidade das sentenças das últimas 3 trombetas, pois elas culminam no fim do mundo, ao soar da última trombeta. Leia no capítulo 11, os versículos 14 e 15. A 5ª trombeta, o primeiro ai. Ao som desta trombeta, uma estrela cai do céu, a quem é dada a chave do abismo. Ela abre o poço e de lá sai uma fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o ar estão escurecidos, e das profundezas sombrias de uma nuvem suja vem um terrível exército de gafanhotos para atacar e atormentar todos os que não foram por Deus selados, de acordo com o revelado no capítulo 7. A praga dura 5 meses e é tão excruciante que os homens prefiram a morte aos seus sofrimentos, mas são compelidos a continuar a suportá-la. Segue-se uma descrição detalhada dos gafanhotos. Esses gafanhotos pareciam cavalos aparelhados para a guerra. Traziam na cabeça algo como coroas de ouro, e os seus focinhos assemelhavam-se aos rostos de homens. Tinham na cabeça cabelos compridos, como as mulheres, e os seus dentes como de leões.
Traziam um peito protegido por uma couraça de ferro e quando batiam as asas faziam barulho como um batalhão de carros de combate avançando para a guerra. Tinham caudas armadas de um ferrão, tal como os escorpiões, e era com isso que podiam ferir as pessoas, durante 5 meses, como lhes tinha sido ordenado. O seu comandante é Anjo do Abismo Profundo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion, que quer dizer destruidor. Como vemos, estamos inteiramente no mundo do simbolismo. Esses gafanhotos, que não são literalmente gafanhotos, pois têm rostos de homens, são comandados por um rei, cujo nome é dado em hebraico e em grego, explicando seu caráter e identidade, que não é ninguém menos do que o próprio Satanás. A estrela que cai do céu só pode ser o próprio Satanás. A sua queda ocorreu originalmente no céu, como Isaías assim profetizou para o rei da Babilônia, mas que pelas óbvias razões pode sim ser misticamente aplicado ao espírito que estava presidindo as ações desse rei nefasto. Como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela matinal. Como foste abatido, tu que enfraqueceste as nações do mundo. Dizias no teu íntimo, eis de subir aos céus. Levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ascenderei ao mais alto trono e governarei a partir do monte da Assembleia, lá no extremo norte. Subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Mas em vez disso serás levado para o mundo dos mortos, lá bem para as profundezas do abismo. E Jesus Cristo, que era o Verbo desde o princípio, que estava com Deus e era Deus, foi a fiel testemunha dessa espetacular queda, pois ele confirmou aos seus discípulos afirmando: sim, eu próprio vi Satanás cair dos céus como um raio. Vemos ainda Satanás em inúmeras passagens do Apocalipse assim. Ele é a antiga serpente, conhecida com o nome de Diabo, ou Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. E foi assim lançado para a terra, mas os seus demônios. Este monstro era, e deixou de ser, e virá do abismo insondável, para ir depois para a destruição eterna. O reino de Satanás, sob a figura da terrível besta, que era, e não é, e ainda é representado como ascendendo do poço sem fundo, no qual é constantemente lançado. No capítulo 20, nós o vemos sendo lançado no abismo sem fundo, e no devido tempo sendo solto novamente para a sua última campanha contra os santos. Agora é um erro supor que essas instâncias significam que Satanás tem alternâncias de liberdade e restrição, como se às vezes ele estivesse no céu, às vezes na terra e outros debaixo dela. Esses termos se referem às fases constantemente recorrentes da manifestação de Satanás. O governo providencial de Deus ordena períodos de liberação do poder satânico e, novamente, períodos de contenção de acordo com o desenrolar do plano divino em relação ao reino de Cristo. Sabemos pelo livro de Jó que Satanás é o escravo da providência. Ele não pode agir sem a permissão divina, portanto deve comparecer de tempos em tempos diante do trono de Deus e prestar contas de si mesmo, pois no universo visível e invisível, somente Deus governa. Há um só controlador que segura as rédeas do poder da autoridade, e onde Cristo se assentar, o diabo será abatido. No início desse capítulo 9 do Apocalipse, o anjo informa João que Satanás foi expulso de outra fase de sua atividade e foi-lhe dada a chave do abismo. O céu do qual ele cai não é a região de luz e de bem-aventurança, mas aquela região da providência que decreta até que ponto Satanás deve ter liberdade para agir. Sempre essa liberdade é ordenada por Deus em relação à administração justa do mundo. Às vezes, essa liberdade é dada para que o povo de Deus seja examinado e provado quanto à sua fé e paciência,
sendo Jó o seu principal exemplo. O rei Davi, no Salmo 26, roga a Deus para que lhe faça justiça, dizendo: Examina-me, Senhor, e confirma que é assim mesmo. Observa bem o meu íntimo, os meus sentimentos. Por incrível que possa parecer, Satanás preenche uma função muito importante na criação de Deus. Embora não seja a sua intenção o desejo desse protagonismo involuntário. Devemos aguardar o dia do julgamento para perceber quão primorosamente equilibrados são os caminhos de Deus e quão perfeitamente ajustados eles estão aos santos princípios de sua justiça e verdade. Assim, no curso da história de Satanás, surge da escuridão de seu retiro hediondo para agir como algoz e carrasco dos poderes perversos da terra, os seus governantes e povos, para colocá-los uns contra os outros. As nações que se esquecem de Deus e dos sistemas que surgem para perseguir o povo de Deus, encontram-se por fim sob o domínio de forças maiores do que a terra possa reunir. No fim das contas, o seu orgulho terá caído por terra, a sua prosperidade terá sido destruída, a sua riqueza corrompida, o seu ouro enferrujado, e as suas políticas frenéticas terão sido em vão. Prossigamos. E saíram gafanhotos, do meio daquele grande fumo, que desceram sobre a terra. E deram-lhes poder para ferroar como os escorpiões. Foi-lhes dito que poupassem a vegetação da terra, a erva, os arbustos, as árvores, e que atacassem somente as pessoas que não tinham nas suas testas a marca de Deus. Não deviam matá-las, mas sim torturá-las, durante 5 meses, com um sofrimento semelhante ao que provoca a picada do escorpião. Durante esse tempo os homens são de querer morrer, procurando matar-se e não serão capazes de o fazer. A morte não lhes virá, fugirá deles. O profeta Joel, que também fala de sentenças divinas contra Israel, tem muito a dizer sobre o exército de gafanhotos que operou a vontade de Deus sobre uma igreja apóstata. Depois de a lagarta ter comido as vossas searas, veio o gafanhoto e comeu parte do que ficou. Depois veio o saltão e por fim outros gafanhotos que comeram o que ficou dos anteriores. Essas 4 variedades de insetos são as 4 monarquias sucessivas da profecia de Daniel: a babilônica, a pérsica, a grega e a romana. Elas, por causa da apostasia de Israel, devastariam e dominariam o povo da antiga aliança, até que Cristo viesse. Joel não profetizou alguma restauração de Israel natural, exceto aquele avivamento limitado que ocorreu sob Esdras e Neemias. O tempo da verdadeira e final libertação seria anunciado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, dias após a ascensão de Jesus Cristo. Ver Atos 2, versículos 1 a 21. Agora, muito tentou se explicar a duração desses 5 meses de praga de gafanhotos. Para sua explicação, devemos recapitular o princípio do Apocalipse 1:3. Felizes aqueles que lerem o conteúdo desta profecia, e também os que ouvirem e aceitarem tudo que nela está escrito, porque está próximo o tempo. Em todo o nosso livro do Apocalipse, nenhum número apresentado pretende ser uma medida literal de tempo, mesmo porque, se assim fosse, deixaríamos de ter afinal um livro com qualquer valor espiritual. Vamos fazer aqui um parênteses no nosso estudo. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, disse o Senhor na sua segunda carta: Não receis aquilo que virás a sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para vos pôr à prova. Hão de ser perseguidos durante 10 dias. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida.
perseguições que os cristãos sofreram, devido à crença que professavam em nome de Cristo, foram mais intensas entre os séculos I e III de nossa era. Elas delineiam o ponto crítico latente da Igreja, e tal período conhecido historicamente ficou como a Era dos Mártires. Agostinho escreveu que houve no passado 10 grandes perseguições cristãs, começando com a perseguição neroniana. Fechamos o parênteses. Por outro lado, nas Escrituras, 10 é o número da ordem divina, da lei da perfeição. 5 é metade de 10. Pois temos aqui um julgamento abreviado ou preliminar, seguido pela intensificação da sexta trombeta. Seu período limitado de atividade, 5 meses, mostra que o seu trabalho será totalmente realizado no tempo que Deus lhe concedeu. A sexta trombeta, o segundo ai. Esta é a mais devastadora de todas as 6 trombetas. Sua importância especial é marcada pela solenidade da voz de Deus, vinda das pontas do altar de ouro do incenso. A ação é projetada para mostrar a conexão entre a intercessão da igreja perturbada e perseguida e o julgamento de resposta sobre aqueles que a afligem. Isso é reforçado no caso da terrível sexta trombeta, e que o anjo daquele julgamento age apenas conforme instruído pela voz do altar. O mesmo altar onde as orações dos santos são oferecidas e recebidas. A voz do altar proclama: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. A voz da onipotência no grande controle de todas as forças para o bem ou para o mal no universo. Os anjos presos são os anjos maus, que são soltos agora para permitir que aquelas águas imundas do Eufrates subam para subjugar os ímpios desse mundo. Não é o antigo rio descrito na formação do Jardim do Éden, em Gênesis 2, cujas águas eram limpas, puras e cristalinas. Havia ali um rio que nascia no Éden, e que atravessava o jardim para regá-lo, separando-se depois em 4 braços. O 4º braço do rio é chamado Eufrates. Pois agora é aquele grande rio, de águas contaminadas pela humanidade perturbada e caída, em cujas margens constantemente se elevam as babés da confusão e ignorância, do poder mundano opressor. Na visão de João, o grande rio sobe novamente em enchente, não em julgamento das águas, mas despertando o poder mundano e inspirador de exércitos de espíritos implacáveis do mal, colocando a raça humana contra si mesma. Os agentes da justiça de Deus, embora sejam anjos maus, são irresistíveis na batalha, porque são instados por decreto divino. Seu número é esmagador, seu arsenal é invencível, sua defesa impenetrável. Suas armaduras e equipamentos mostram que eles não são humanos. Suas caudas de escorpião, caudas com cabeças de serpente, indicam que são esquadrões infernais, liderados pela própria grande e antiga serpente, o diabo, Satã. Satã está aqui à frente, dirigindo as operações. Ele é a estrela caída que abre o abismo de suas profundezas esfumaçadas. Envia aquelas forças destrutivas e demoníacas que afligem a humanidade, levando-a à autodestruição e ao desespero. Ele é o rei do poço do abismo, do coração dos ímpios, o destruidor, o Senhor da morte e da sepultura pela qual a humanidade é mantida em cativeiro e medo. A sepultura é o símbolo da morte e destruição. E isso é o assunto do diabo.
Aquele que aspirou a governar a criação conseguiu para si mesmo um império de fato, um império de escuridão, de desespero e de morte. Mas a sabedoria do Eterno preside acima de tudo, cujo decreto prendeu as hostes das trevas e as libertou apenas para servir ao santo propósito de seu glorioso trono. Solta os 4 anjos que estão amarrados junto do grande rio Eufrates. Eles tinham sido mantidos prontos para aquele momento exato, precisamente para aquela hora, dia, mês e ano. Foram então soltos para que matassem 1/3 da humanidade. E dirigiu um exército de 200 milhões de militares, segundo o número que ouvi anunciar. O número de anjos é de grande significado. 4 na Bíblia é sempre o número profético da terra, da criação e da sua composição. A prisão dos 4 anjos do Eufrates significa que a sua liberdade é reservada para uma situação específica. A sua ação é simbólica da liberação de um poder maligno, cuja identidade é representada pelo rio Eufrates. Seus são os 200 milhões de cavaleiros demoníacos que avançam sobre a raça humana, controlando a mente humana, corrompendo as ciências, as artes, a filosofia, a música, as letras. Os esquadrões de uma ilusão invencível e infernal, atropelando a humanidade caída e revoltosa. No entanto, a sua liberdade de agir é prescrita e limitada por aquele que venceu a escuridão e a morte, que são as principais armas do medo. Da mesma forma, a ruína final deles é líquida e certa. A sentença começará naquela hora, dia, mês e ano, ou seja, no tempo determinado, fixado pela infalível sabedoria de Deus desde o princípio do mundo. E os seres humanos que não foram mortos por essas pragas, mesmo assim não se arrependeram das suas obras más. Não quiseram abandonar o culto aos demônios, nem deixar os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não quiseram arrepender-se dos seus assassínios, das suas bruxarias, dos seus atos de imoralidade sexual e dos seus roubos. A raça humana, em sua apostasia, prefere os deuses de ouro, de prata, de madeira, de pedra, e continua seu curso de assassinatos, feitiçarias, tomando o diabo como seu mestre, adultérios, roubos, e deve seguir o seu caminho escolhido, até que chegar a hora do julgamento final. A 7ª trombeta ainda não soou. As formas mais grosseiras de idolatria prevaleciam nos dias de João. Deram lugar hoje e no curso da história a formas mais sutis, mas o princípio permanece arraigado no coração humano não regenerado. Onde quer que o homem se afaste da religião revelada, regulada pela palavra de Deus, ele cai na idolatria, e a porta é aberta para toda violência, todo engano e toda vergonha. Incorporados nos julgamentos desses capítulos, vemos todos os males e penalidades sofridas por 1/3 da humanidade ao longo da história cristã. A 1/3 parte foi claramente projetada por um duplo sentido, para mostrar que a desolação seria tão generalizada que pareceria abranger 1/3 do mundo, mas também que mesmo na sua ira Deus recorre à sua misericórdia e que, embora humilhe a todos, não os destrói totalmente. Confira os versículos 7, 9 e 12 do capítulo 8 do Apocalipse. A respeito do castigo que viria ao povo de Israel, Zacarias profetizou números mais alarmantes. 2/3 da nação de Israel expirarão, mas 1/3 ficará na terra. Repetidamente, esses julgamentos são verificados por eventos históricos,
mas ele se repete ao longo dos séculos, em formas mutáveis, mas com os mesmos princípios. O objetivo final de Satanás é o de destruir a imagem de Deus na raça humana. A sua maior arma é a morte e todos os terrores e desesperos que a acompanham em nossas mentes. Mas maravilhosamente surgiu o mistério dos mistérios. Aquele que era Deus, sendo o Filho de Deus, ao entregar-se nas mãos de Satanás para que ele operasse a sua vontade. Ele destruiu a morte com isso, trouxe à luz a vida e a imortalidade para a humanidade. E Cristo testemunhou isso a João, dizendo: Não tenhas medo. Sou eu, o primeiro e o último. Sou aquele que está vivo, que foi morto, mas agora vive eternamente. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pois é assim como Deus predestina. É assim como Yeshua, o nosso Salvador, triunfou sobre a morte. Não pela força, mas pelo amor, pela humildade, pela submissão ao Pai eterno. Este é o caminho da sabedoria eterna, que é o amor eterno. Tudo mais é idolatria, pecado e morte. Isso é a vida eterna, a vida em abundância. Louvemos, pois, todos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.